presidencialista, João Goulart escolheu nomes de peso, como o de Santiago Dantas para a Fazenda, Celso Furtado para o Planejamento e o jovem deputado amazonense Almino Afonso para a pasta do Trabalho e Previdência Social. E se a gente for olhar quem foi ministro já, foram os melhores quadros do país, da direita e da esquerda, quer dizer, Celso Furtado foi ministro, Darcy Ribeiro foi ministro, Valdir Pires, o Evandro Lins em Silva, o Hermes Lima, o Afonso Arinos, na época parlamentarista, o Tancredo foi primeiro-ministro, o Ulisses Guimarães, o Carvalho Pinto foi ministro da Fazenda, o Santiago Dantas. Quer dizer, são os melhores quadros que o país tinha. Não podia, os ministérios são realmente ministérios. O Paulo Freire estava montando o Programa Nacional de Alfabetização. Quer dizer, você tem as melhores pessoas trabalhando junto com o governo ou em favor dos programas do governo. O Estatuto do Trabalhador Rural, as primeiras vitórias do governo presidencialista. O Estatuto do Trabalhador Rural, levando os direitos sociais ao campo, que era uma miséria, era um pária. Criou o problema, etc, etc, etc. Na educação também houve mudança. No caso do movimento estudantil, ele enviou um projeto de abolição das cátedras vitalícias e me nomeou representante dos estudantes no Conselho Federal de Educação, combinando, portanto, aquela luta de participação dos estudantes nos órgãos dirigentes da educação brasileira, né? A situação econômica do Brasil não era nada fácil. Para evitar o que o próprio Celso Furtado definia como um quadro sombrio da situação nacional, foi criado o Plano Trienal de Desenvolvimento. O plano falava em levar a inflação de 50% para 25% ao ano no final de 63. O plano de Celso Furtado prometia dificuldades para todos. Se o governo brasileiro conseguisse implementar um plano de estabilização rígido no médio prazo, ou seja, 1 a 2 anos pelo menos, de forma continuada, necessariamente o Goulart teria que romper determinados vínculos com grupos da esquerda. O plano trienal ainda previa a renegociação da dívida externa e, como elemento fundamental, a realização de reformas, o que veio a ser chamado genericamente de reformas de base, uma ideia que existia desde o governo democrático de Getúlio Vargas. Questão de destacar esse de base para dizer que não eram reformas superficiais, mas eram reformas estruturais. A mais importante delas, a reforma agrária, porque na época o Brasil ainda era um país predominantemente agrícola e rural. A reforma agrária ela visa justamente você ter não só eliminar ou reduzir a miséria, a pobreza no campo, mas também você modificar toda a lógica do padrão da agricultura brasileira, quer dizer, você produzir mais alimentos, produzir para o mercado interno, fazer crescer o mercado. É a mesma reforma urbana, o obstáculo era o mesmo. Esse, na verdade, era um dos obstáculos que impedia o êxito dos projetos apresentados no Congresso anteriormente. O que havia na Câmara era um projeto do deputado Coutinho Cavalcante. Mas, na verdade, não era um projeto de reforma agrária, era um projeto de emenda constitucional para viabilizar a execução da reforma agrária. Plínio de Arruda Sampaio foi deputado entre 1962 e 1964 pelo Partido Democrata Cristão. Ligado ao ex-governador de São Paulo, Carvalho Pinto, ficou talvez com a tarefa mais difícil do Legislativo em 1963, a relatoria do projeto de reforma agrária. E eu cheguei ao Congresso como uma espécie de, e era verdade mesmo, de interlocutor do porta-voz do Carvalho Pinto. Então eu já cheguei com um certo nome atrás e tal. E quando chegou a hora da reforma agrária, o pessoal do PTB, o pessoal do Brizola, a turma de esquerda, disse, bota esse rapaz. E aí foi a razão pela qual eu fui nomeado. No parecer enviado ao Congresso, fortemente favorável à reforma, Plínio assinalou o que chamava de enfrentamento de um verdadeiro empecilho no progresso da economia nacional. A atual estrutura agrária impossibilita a oportunidade de acesso à terra ao maior número de pessoas em condições de expansão, o que resulta em flagrante atentado aos princípios de justiça social, sobretudo em um país de vastas extensões de terras mal utilizadas e enorme excedente de mão de obra.
E por que foi recusado? Inclusive foi recusado por parlamentares de renome, né, como Gustavo Capanema, Ulisses Guimarães. Por causa da pressão os deputados são eleitos pelos seus financiadores. Os grandes financiadores dos deputados são os donos de terra. Dono de terra, banqueiro. Projetos nessa linha não passam de jeito nenhum, tanto que não passam agora. Até por isso é que 80% da Câmara dos Deputados ou é fazendeiro, ou filho de fazendeiro, ou genro de fazendeiro. Não há maneira de ser de outra forma. Então, por isso é que não passa e não passará enquanto não tiver uma outra composição no Congresso Nacional. Com as reformas recusadas pelo Congresso, o aumento do custo de vida nas cidades, a pressão dos trabalhadores por aumento de salário e a resistência dos Estados Unidos em ajudar o Brasil, o plano trienal foi abandonado e o presidente resolveu mudar o governo. A partir de um certo instante, quando o plano trienal malogra, houve